No dia 8 de abril de 1832, Niterói recebia um dos maiores cientistas da história. A cidade ainda se chamava Vila Real da Praia Grande, e o viajante era apenas um garoto de 23 anos, iniciando uma carreira na história natural. Esse jovem é hoje reconhecido como o intelectual mais importante da ciência, Charles Darwin. Ele, como um pensador, como um pesquisador, porque ele era um cientista também do século XIX, através dele a gente pode conhecer, né, o que aquela sociedade pensava, o quanto, através dele, a gente entende as lutas políticas, os desafios do século XIX e o poder dos intelectuais. E Darwin talvez tenha sido um dos intelectuais mais poderosos nesse sentido. É impossível a gente se referir, pensar, né, na própria vida humana sem pensar nessa contribuição, sem se valer dessa contribuição de Darwin. Sem dúvida nenhuma, talvez o pensamento dele tenha sido o pensamento do cientista que mais interpenetrou, enraizou no pensamento humano. A teoria evolutiva é o que dá sentido a todo o conhecimento biológico. Inclusive tem uma frase que é muito repetida de um evolucionista chamado Dubuissange, que diz que nada em biologia faz sentido se não for à luz da evolução. A principal teoria de Darwin foi a teoria da evolução. Revolucionária e de extrema importância, a tese gerou grande impacto na época em que foi publicada. Basicamente, mudança, né? Essa mudança se dá pela transformação da variação que está dentro das populações em variação entre populações. Que, na verdade, o que ele traz de grande corte, ruptura com todo o pensamento anterior, é que, a partir de Darwin, a gente começa a encarar a variação presente nos indivíduos da natureza como uma coisa normal, como uma coisa natural. Quando ele junta tudo isso, né, e diz que temos todos a mesma origem, toda a discussão da evolução, isso é extremamente revolucionário. Você imagina, na época, em 1850, né, a década da origem das espécies, depois que ele escreve A Origem dos Homens, ele demora a soltar essas teses, mas no medo dele de soltar essas teses, porque elas eram muito progressistas, ao dizer que todos somos iguais, tivemos os mesmos caminhos biológicos. Tem uma história que conta que, numa das palestras de apresentação da teoria evolutiva, não obrigatoriamente sendo feita pelo Darwin, uma senhora da sociedade disse que esperava que a teoria não fosse verdadeira. E se ela fosse verdadeira, que ninguém soubesse dela. Então, na verdade, ela foi encarada com muito temor. Isso gera um problema terrível, né? Gerou um problema terrível que as pessoas perceberam que isso tirava qualquer posição de exclusividade do ser humano. Na sociologia, entre os pensadores, entre os filósofos e os sociólogos, o Darwin acaba sendo lido para justificar a desigualdade. Quando aplicada ao mundo social, ela se torna extremamente perigosa. Em 1831, Darwin realizou a viagem que o ajudaria a formular a teoria da evolução. Conhecida como a Viagem do Beagle, a expedição durou quase 5 anos e passou pelo Brasil. Em suas anotações, Darwin destaca a beleza e diversidade dos trópicos. A quantidade de insetos e plantas chamou sua atenção, mas uma coisa o deixou chocado. Darwin fazia parte de uma família abolicionista e não conseguia entender a escravidão. A experiência de vir ao Brasil, ou de vir para os trópicos, né, para a teoria darwiniana, ela foi fundamental. Por quê? Porque os trópicos trazem como impacto para qualquer pesquisador europeu aquilo que é a grande novidade da teoria evolutiva darwiniana, que é a percepção de que a variação é a realidade do mundo vivo e em nenhum lugar você tem mais variação do que nos trópicos. Essa viagem que ele fez foi a viagem, né, ele mesmo diz na sua autobiografia, que foi o acontecimento mais importante da sua vida. E a viagem no Brasil, eu destacaria não somente o contato dele com a natureza tropical, e do ponto de vista humano, ele teve a primeira vez o contato com os escravos. Porque no diário o que a gente mais vê
descrição de samambaias, pamambaias, e plantas, e os escravos. Né? Como eu falei, ele era jovem e abolicionista, ele não consegue entender. Ele fala isso, era a primeira vez que ele ia num país escravista. E ele ficou horrorizado. Quando ele vê as senzalas, e quando ele faz um relato muito, para mim, muito tocante, né, que a impressão que a gente tem pelo relato é que ele se coloca no lugar dos negros, de cenas em que o tratamento de escravo feria os ideais iluminista, da igualdade, foi muito forte para ele. Então, ele registra isso tudo no seu diário. Uma velha escrava que, ao ser capturada por soldados com seu grupo de quilombolas, que se escondia no local, teria se atirado do alto da pedra. Se o ato tivesse sido protagonizado por uma matrona romana, seria chamado de um nobre sentimento de liberdade. Numa pobre negra que fugia da escravidão, era apenas uma brutal obstinação. Após uma releitura dos diários de Darwin, a professora Sandra Seles percebeu semelhanças entre o caminho percorrido pelo cientista e a região oceânica de Niterói, onde ela mora. Sandra levou essa hipótese para a professora Marta Abreu, e a partir daí, as duas começaram as pesquisas para reproduzir os caminhos de Darwin no Rio de Janeiro. Olha, a ideia foi numa releitura dos diários de Darwin, né? Na verdade, a Sandra Seles é que foi a cabeça de tudo, né? Eu entrei assim, junto com ela, porque ela é minha vizinha. A gente mora aqui na região oceânica de Niterói. Um dia ela baixa a minha casa, Marta, o Darwin passou aqui. Eu falei, gente, não tinha a mínima ideia de que o Darwin tinha passado por aqui. E aí nós começamos de uma certa forma, a pensar juntas sobre isso, né? Empolgamos com isso. E a ideia que a gente teve era pensar o Brasil que Darwin viu, que estava registrado, e o Brasil que a gente estava vendo. Claro que não era o Brasil inteiro, né? Era aquele pedaço de Brasil que ele registra. Vamos fazer esse percurso juntas. Fizemos a pesquisa, escrevemos um artigo e fomos fazer o percurso. O legal de fazer junto com professores, com alunos, primeiro é você conhecer a história refazendo aquele caminho, né? Vendo o que Darwin viu, o que poderia ter visto. A atividade teve como grande convidado o britânico Randall Keynes, tataraneto de Charles Darwin. Durante a expedição, os participantes seguiram os mesmos passos do cientista e até comeram os mesmos pratos que ele comeu em sua parada no estado. As professoras da UF ressaltam a importância de refazer e reconhecer os caminhos feitos por Darwin. Eu entendo que a importância ela tem que ser dada por recontar essa história. Ou seja, ela só não vai ser esquecida se a gente continuar recontando essa história. Eu posso dizer que tem um sentimento de pertencimento que as pessoas se apropriam, né, desse sentimento. E houve um envolvimento muito grande também das comunidades locais, que também se apoderaram um pouco de Darwin esteve aqui, né? Então meu local é importante, vamos trabalhar isso na escola. E aí é uma forma de a gente ter outro tipo de aula, né? Outro tipo de conhecimento, de interação com alunos e professores, contar a história visitando aqueles lugares. Foi uma experiência maravilhosa.